Shavua Tov a todos. Conforme o costume racídico de contar uma história após o Shabat, sábado à noite, após a saída do Shabat, e nós estamos ainda no espírito do 3 de Tammuz, como comentamos ontem também. Então nós vamos contar uma história sobre o Rebbe. E a história é o seguinte: com a família Brown em Cleveland, Ohio. Um casal com sucesso, com paz, mas com um problema. Já estavam casados há alguns anos e não tiveram filhos. Foram visitar vários médicos com vários tratamentos, mas sem sucesso. Até que um belo dia o médico falou para o casal que não adianta continuar com esperanças, ela não vai ter filhos, não tem pela natureza como ela ter filhos. O casal ficou muito triste e depois de um tempo, passando esse momento de crise, decidiram de adotar um filho, uma criança. E assim eles começaram a investigar, se interessar, como se faz isso, qual o escritório, se inscreveram, e assim por diante começaram a fazer o processo. Só que o processo é um processo lento, falaram que é um processo que demora muito tempo, talvez alguns anos, e tem que ter paciência. E eles começaram esse processo. Só que eles eram judeus, e parece que a pessoa que entrou em contato com eles entendeu que eles são judeus, então ele falou: imagino que vocês querem também uma criança judia. Isso pode demorar mais tempo ainda. Mas de qualquer forma o processo começou, foi lento, e eles moravam justo na frente do Beit Chabad daquela cidade. Eles tinham um pequeno contato com o rabino Zalman Kazan, que convidou eles várias vezes para o Shabat, mas nunca, não eram religiosos, nunca se interessaram com religião e nunca aceitaram o convite, nunca participaram nem na casa e nem na sinagoga. Até que um belo dia eles receberam o telefonema de um convite deles e do rabino, e eles receberam o convite. O motivo que eles aceitaram o convite é que eles precisavam de algumas cartas de pessoas e personalidades para o escritório ligado à adoção, para recomendar e dizer que o casal é um casal que é apto, que tem todas as qualidades necessárias para poder adotar uma criança. E eles pensaram: o rabino, seria interessante eles fazer uma carta para a gente. Então eles receberam o convite, aceitaram o convite, e eles foram jantar na mesa do Shabat, que foi muito agradável. E no meio da conversa, o Mr. Brown fala: olha, nós estamos pensando em adotar uma criança e gostaríamos de ter uma carta de recomendação. Imediatamente o rabino falou: existe um Rebbe de Lubavitch, você pode pedir uma bênção para ele. Ele já abençoou muitas pessoas e de repente pode acontecer também um milagre. Então sugiro, antes de continuar com esse processo, então talvez seria interessante pedir uma carta para o Rebbe. Eles obviamente não acreditaram, não se empolgaram muito, mas no final eles concordaram de escrever uma carta pedindo a bênção de uma criança. E a resposta não demorou muito a voltar. A resposta do Rebbe foi de observar as leis de pureza familiar. Eles não foram contentes, felizes com essa resposta. Não somos religiosos, leis, restrições e não sei o que, não interessou a eles. Pegaram essa carta, deixou numa gaveta e continuaram a vida para frente. Um belo dia, toco a campainha
e na porta se encontra um oficial, um mensageiro do escritório de adoção, para olhar o apartamento, a casa, ver como o casal vive, se realmente para avaliar se eles podem adotar uma criança. E ele começa a mexer na casa inteira, abrir e fechar armários, etc. Isso incomodou um pouco o casal, essa invasão, para assim dizer. E depois dessa visita, o casal conversou um com o outro e falou: olha, na verdade, o que temos para perder? Ficar com um mau gosto com essa visita? Talvez vamos aprender, vamos observar as leis de pureza familiar, quem sabe? E assim eles fizeram. Não demorou muitos meses, e ela engravidou. Quando ela engravidou, o Mr. Brown, ele foi rever a carta do Rebbe, ele viu que lá embaixo está escrito que, se Deus quiser, eles vão ter boas notícias no mês de Shvat, no mês judaico Shvat, que é mais ou menos janeiro ou fevereiro. E realmente assim foi, que naquele mês nasceu uma criança. Pela felicidade deles, se não me engano, era um menino, fizeram o Brit. E depois desse episódio, de repente, eles recebem um telefonema do escritório de adoção que eles são aptos para adotar uma criança, que eles já têm uma criança já escolhida, mas receberam a resposta que não há mais necessidade. A história não termina aqui. Um tempo depois, a mãe desse Mr. Brown ficou doente e o médico falou que ela não tem como sobreviver, ficou no hospital e não tem como sobreviver. A rabina, a Rebbetzin Brown, a Rebbetzin Kazan, escutou que eles estão no hospital, então imediatamente foram lá e novamente falaram: talvez tem que pedir uma brachá, uma bênção do Rebbe. Só que estamos falando dos irmãos da outra parte da família que talvez não sabiam por trás dessa história como o filho, esse casal Brown, recebeu o filho, mas de qualquer forma também não estavam muito felizes com essa ideia, ficaram um pouco irritados, só que o rabino, sabe, às vezes fica insistente, então pegou o nome judaico da mãe, acompanhado do nome judaico da mãe, da avó, e escreveu uma bênção, pediu uma brachá para o Rebbe, e o Rebbe respondeu que, para o secretário, avisou para falar que não há nada para se preocupar, que ela vai ficar bem. E ele volta com essa resposta, e eles ficaram extremamente bravos e chateados. Como você vem com uma notícia dessa? O rabino lá em Nova York, ele sabe melhor do que os médicos aqui, que vai me dizer notícias vãs. Não faz sentido isso. Mas pela surpresa deles, no dia seguinte, de repente, a mãe levantou e pediu o cafezinho dela e queria ouvir o noticiário e ela ficou boa. Então, graças a Deus, a família Brown, depois disso, percebeu que existem pessoas abençoadas com o Espírito Divino que podem abençoar. Eles se aproximaram ao judaísmo de uma forma envolvente. E essa mensagem também fica para a gente saber que sempre podemos contar com os enviados especiais que Deus manda em cada geração, que isso pode ser o Tzadik, e na nossa geração, e o nosso Rebbe, que apesar que não vemos ele fisicamente, mas isso não é fé, isso é na prática. Quem pede bênçãos, quem pede brachot, muitas pessoas foram atendidas. Isso pode ser tanto no quarto do particular, no escritório do Rebbe, pode ser no túmulo do Rebbe, pode ser na casa do Rebbe, pode ser na sinagoga do Rebbe, mas de qualquer forma, todas as maneiras, cada um tem suas histórias, viu os livros e as cartas do Rebbe. Então, vamos cada um de nós fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, saber que temos um pastor fiel que cuida da gente. E se Deus quiser, Deus vai abençoar todos nós com um Shavuot Tov, uma boa semana, com muito sucesso e com muita bênção.